Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo e a ideia hoje seria trabalhar um pouquinho, né, entrar no assunto da dinâmica, tá? A gente vai seguir aí o roteiro, né, fazer a apostila, né, a continuação da apostila. E o tema, né, vocês vão ver aí na apostila, seria a introdução à dinâmica. Ou seja, nós vamos falar aí das leis de Newton, né, as famosas leis de Newton aí. Então, o primeiro passo aí é retomar um pouco, né, a respeito de força, né, essa grandeza aí que vai ser muito comentada, né, nas leis de Newton. E nesse slide aqui, que eu vou passar para vocês hoje, né, nós vamos falar especificamente aí de duas leis, da primeira e da terceira lei. Primeira lei de Newton, princípio da inércia, e a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Bom, então vamos falar dessas duas leis hoje um pouquinho. No próximo slide, numa próxima aula aí, a gente vai falar especificamente aí da segunda lei, ok? Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a respeito aí de força, tá? Então, vou passar a primeira página aqui do slide e a gente já vai comentando aí. Vamos lá. Muito bem. Então, é isso aí. Então, gente, vamos lá. Estamos falando aqui, né, as primeiras perguntas, né, que se faz aí para a gente pensar no assunto aqui seriam essas daqui, ó. Tá? O que faz um corpo cair em direção à Terra? Por que os objetos começam a se mover? E o que faz com que um objeto, um corpo, deixe de exercer um movimento? O que faz com que um objeto em movimento altere a sua velocidade? Então, gente, se a gente analisar aqui, cada uma dessas perguntas, tá? Essa última, por exemplo, né, isso aqui a gente sempre comenta em sala de aula, o que faz com que um objeto em movimento altere a sua velocidade? Né? Você imaginar, por exemplo, um objeto que esteja inicialmente em repouso e aí, de repente, ele começa o movimento, ele começa ali a alterar a sua velocidade. Ou, ao contrário, ele já está com uma certa velocidade e, de repente, ele começa a diminuir, podendo até parar. Então, o que faz esse objeto alterar a sua velocidade, por exemplo? Vocês vão perceber aqui, né, que, resumidamente, a resposta aí dessas quatro respostas aqui, na verdade, é uma palavrinha, né, chamada força. Né? É uma força que vai fazer com que um objeto, por exemplo, altere a velocidade que ele está desenvolvendo. Né? Seja ali uma força para impulsionar, né, o objeto, um carro, por exemplo, ou podemos pensar numa força de atrito, né, uma força contrária aí ao movimento, que vai também fazer ele alterar a sua velocidade. Então, nós temos aqui, né, situações que você percebe que a força ela é fundamental para acontecer um movimento, alteração da sua velocidade, né? Enfim, nós vamos ver aí nos exemplos, né, dentro das leis de Newton, as famosas leis de Newton aí, e vai ser falado isso, vai ser comentado na prática, né, a importância, né, do estudo dessa grandeza chamada força aí. Tá? Então, essa seria algumas questões aí, né, para a gente poder já pensar, né, já pensar no que vai ser tratado aí, né, a partir desse capítulo aí, que é a dinâmica. Tá? Então, nós vamos inicialmente aqui, ó, falar um pouquinho justamente do que seria, né, essa força, ó, né, a força aí que é uma grandeza, nós já falamos, né, uma grandeza aí vetorial, né, uma grandeza aí que ela precisa, né, de uma direção, um sentido e de uma intensidade. Né? A força ela é medida aí no sistema internacional em Newton, não é? E aqui
nós temos ali algumas, né, situações aqui bastante comuns, né, do dia a dia, e percebe-se né, justamente a existência aí de forças, né, atuando, né, seja lá competidores de cabo de guerra, chute numa bola ou uma colisão frontal de carros, né? Você vê lá que são situações que há, na verdade, a aplicação aí de uma força, né, sobre esses objetos. Né? Então, o que ele coloca aqui, na verdade, seria o que? No sentido mais simples, é um empurrão ou um puxão. No sentido macroscópico, podem ser forças de contato ou de ação à distância. Né? Vocês vão perceber aqui que ele vai ser mostrado, né, na verdade, dois tipos de forças que existem aí na natureza. Né? Nós temos aí as chamadas forças de contato, que é aquela, justamente o nome já fala, né, existe ali um contato direto para que seja feita, então, a aplicação dessas citadas aqui embaixo, né, nesses desenhos, são justamente forças aí de contato, né? As pessoas aqui empurrando, puxando uma corda, né? Você percebe que há um contato direto ali, né? Cada uma delas exercendo uma intensidade de força, né? Detalhe aqui que elas estão aplicando todas na mesma direção e sentido, né? Essas do time, né? Vamos dizer assim, dessa competição. Nós temos aqui também, né, o pé de um jogador, ao chutar uma bola, ele vai aplicar também uma força, o pé aplica uma força diretamente nessa bola. Né? Neste caso aí, você tem também mais um exemplo aí de força de contato. Uma colisão frontal, né, em que ambos os carros aplicam forças um sobre o outro. Né? Na verdade, aqui há um conjunto de forças ali atuando nos dois veículos ali. Então, nós temos aí alguns casos, né, alguns exemplos aí de forças de contato que são bastante comuns aí que nós vamos aí falar e comentar nos exercícios. Também existe aí as chamadas forças de ação à distância, que seriam justamente aquelas que não têm um contato direto. A gente tem ali alguns casos, algumas forças que nós vamos estudar também, né, vai ser falado bastante sobre elas. Uma delas, né, a famosa força gravitacional, né, força da gravidade, ou simplesmente peso, né, força-peso, que é uma força que atua a ação à distância. Por quê? Quando a gente pega lá aquele famoso experimento, né, de uma maçã que caiu, né, na cabeça de Isaac Newton lá, o que acontece ali sobre esta maçã está sendo aplicado aí uma força, não é? E a pergunta seria: quem aplica essa força sobre a maçã, fazendo com que ela seja atraída para a terra, atraída para o solo? Então, no caso aqui, né, seria o planeta Terra exerce uma força nessa maçã, como exerce também uma força sobre todos nós, sobre todos que estão aí na superfície da Terra, né? Independente se está em contato com o solo ou não, né? Então, o fato de você ser atraído, na verdade, existe ali essa força de interação entre você e o planeta Terra. Tá? Então, é uma força ali chamada ação à distância. Também nós temos aí a força elétrica. Mais adiante, né, nós vamos aí estar falando, né, sobre esta força, que também é uma força de ação à distância. Não há um contato direto entre os dois corpos, entre as duas cargas elétricas, né, que nós vamos estar falando, né, um pouco mais adiante. E também, né, é um exemplo de ação à distância. E outra força bastante comum, né, é a força magnética. Né? Se pegarmos aí simplesmente um ímã e dois ímãs, né, que seja, né, você percebe uma força magnética entre esses dois ímãs, seja lá uma força, né, de atração ou uma força de repulsão entre os dois ímãs, né, dependendo ali dos polos, né, desses ímãs, ou uma força de atração de um ímã para um material
né, um ferro, um metal ali que vai ser atraído. Então, nós temos ali, né, uma força que também age à distância. Né? Então, são exemplos, né, que nós estamos vendo aqui, que é um outro tipo aí de força, né, uma força de ação à distância. Tá? Vai ser citado várias forças aí nessas leis de Newton. Né? São forças comuns, né, que existem entre nós. Então, baseado nisso, né, gente, baseado nessa ideia de que a força, né, ela pode alterar a velocidade, ela pode modificar o movimento, uma força ela é capaz ali de deformar um corpo, né? Se nós pegarmos uma mola, por exemplo, né, a mola para ser deformada há necessidade de se aplicar uma força sobre ela, não é? Então a força ela tem essa função também. Então nós vamos ver aqui que baseado aí na força, baseado nesse conceito simples, né, de força, Newton ele acabou elaborando aí teorias, né, muito importantes que hoje, né, na verdade é a base de toda a dinâmica que se estuda na física, né, são as conhecidas leis de Newton. Então nós vamos aí estar falando, como eu disse, né, no início, nós vamos estar falando neste slide da primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, e da terceira lei, que é o princípio da ação e reação. Ok? E num outro slide, numa próxima aula, a gente fala um pouquinho mais da segunda lei. Então, vamos falar aí um pouquinho dessas duas leis desse slide. Primeira lei de Newton, gente, é a lei da inércia ou o princípio da inércia. A palavra inércia, se a gente pensar de uma forma bem simples, né? A inércia, quando se fala que um corpo está em inércia, geralmente, né, a gente já pensa assim, numa situação de um objeto que está em repouso, né, um objeto que está ali paradinho, né, mas né, a inércia, né, na verdade, ela é um pouquinho mais além. Né, um objeto que está em repouso, é correto dizer que ele está em inércia? Sim, né, ele está em inércia, por quê? Porque se ele está em repouso, nós dizemos que ele está numa situação de equilíbrio de força. Tá? E aí, a partir disso, quando um objeto está em equilíbrio, a tendência é permanecer em equilíbrio. Ou seja, se ele está em repouso, a tendência é que ele vai continuar em repouso. É essa a ideia, né, da inércia, né, que nós temos que ter. Mas, detalhe, né, ó, se estiver em movimento, né, se um objeto está em movimento, qual seria a ideia? A tendência seria continuar em movimento, só que um movimento retilíneo uniforme, MRU, que nós já estudamos lá no comecinho da cinemática, né? Movimento retilíneo uniforme. Por quê? Quando um objeto está em movimento em linha reta com velocidade constante, ele também está em equilíbrio de força. Então, por isso que se diz que se está em movimento, a tendência natural é que ele continue em um equilíbrio de movimento, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, são duas situações, dois tipos de equilíbrio, né, que nós podemos pensar assim, um equilíbrio estático e um equilíbrio dinâmico. Tá? É essa a ideia da inércia, né? Inércia que nós podemos relacionar com a palavra equilíbrio. Né? Um objeto tem a tendência de permanecer em equilíbrio. Então, nós vamos ver aí em alguns exemplos aqui, depois pensar em outros também nos exercícios, na apostila, enfim. São casos que a gente vai perceber que a inércia ela faz parte aí do nosso dia a dia, né? Essa ideia de inércia nós acabamos aí usando no próprio dia a dia. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, para entender um pouquinho melhor. Ele vai colocar aqui algumas situações, ó. Esse primeiro exemplo, gente, o que acontece, né? Parque de diversões, ali existem vários brinquedos, ali existem várias situações que a gente pode analisar, essas leis de Newton.
mas em especial aqui, ó, aquele chamado barco viking, né, que faz aquele movimento de vai e vem, aquele movimento, né, oscilatório ali, né, você tem ali uma situação ali que as pessoas ficam ali dentro, o barco ele movimenta, né, inicialmente devagar, e vai aumentando a sua velocidade, vai aumentando a sua altura, e aí começa então um movimento um pouco mais rápido. Qual que é a ideia aqui, né? A ideia é você pensar, imaginar o seguinte: no momento em que esse barco ele está chegando aqui, vamos imaginar, na sua altura máxima, o que que acontece? Ele, obviamente, ele vai diminuindo a velocidade, né? Conforme ele vai subindo aqui, ele vai diminuindo a sua velocidade. E aí, as pessoas que estão ali dentro dele, não é, estão acompanhando todo esse movimento. Então, o que que acontece? No momento em que esse barco chega na altura máxima, em que ele vai parar, ele vai diminuindo, né, até meio brusco, né, rápido ali, as pessoas que estão ali dentro, né, na verdade, elas estavam também se movimentando, só que a tendência natural delas, por inércia, o que que é? É continuar o movimento. Então, quando esse barco, vamos dizer assim, ele vai parar, quando chega nessa altura máxima, as pessoas tendem a continuar o movimento, né? Então, dá aquela impressão, quando o barco para nessa altura máxima, dá aquela impressão da pessoa, né, ser atraída a continuar aquele movimento, não é? E aí, isso acontece também depois que a hora que inicia o seu movimento. Por quê? Porque a hora que está lá em cima e começa o movimento, você estava lá naquele ponto máximo, você se equilibrou ali, você estava em repouso junto com aquele barco, e de repente ele começa a movimentar rapidamente para frente. Quer dizer, o seu corpo tem a tendência de ser jogado para trás. Tá? No carro, basicamente é a mesma coisa. Não é? O carro, se você pensar ali, ó, no dia a dia, se você está dentro de um carro, o carro, a hora que ele freia bruscamente, o que que acontece? O seu corpo acaba sendo projetado para frente. Por que que isso acontece? Você estava em movimento junto com o carro e o carro para bruscamente, mas você, por inércia, tende a continuar aquele movimento. Daí, né, a importância ali do cinto de segurança, que ele vai falar aqui também, né, na outra página aí, ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas já adiantando, né, a questão do cinto de segurança, que tem a sua função de impedir que você continue a inércia. Não é? Então, você tem essa situação. E, da mesma forma, né, que, de repente, o carro ali está parado, né, está ali aguardando um semáforo ali, e uma pessoa desatenta colide na traseira do seu carro, né? Ele vai bater ali forte ali na traseira do seu carro ali. O que que acontece? Você não estava esperando aquilo, você estava em repouso junto com aquele carro. De repente, um outro vem e bate, né? Tem uma colisão na traseira do seu carro ali. Você, né, a tendência natural, o que que é? Continuar em repouso, é continuar naquele estado de equilíbrio. E o carro vai para frente bruscamente. Então, você acaba sendo projetado para trás, né? Porque você está em equilíbrio, você está em repouso e a tendência seria continuar naquele estado. Não é? Então, são situações aí que percebemos, né, gente, a inércia aí atuando, tá? A inércia aí que ela tem várias aplicações. Se a gente for analisar aí, são muitas aplicações aí que a gente vê no dia a dia. Tudo bem? Ele aqui mostra, né, justamente essa situação do cinto de segurança. Tá? Então, eu já comentei aí um pouquinho, ó, ele cita, né, a questão da importância, né, de impedir aí o efeito da inércia, né, para que você não seja projetado para frente, não só o motorista, né, os passageiros da frente do carro, mas a quem está atrás também. Geralmente, alguns pais aí não costumam cobrar isso,
mas a importância do cinto aí é tanto para os passageiros da frente, quanto os que estão atrás também, não é? Por quê? Porque a colisão que acontece, uma freada brusca que acontece ali, geralmente ela é inesperada, então não dá tempo, né, de você ter uma reação, não é? Então, o cinto de segurança, sem dúvida aí, né, gente, é um item obrigatório, né, e importante ali para evitar acidentes. Tá? Nós temos aí algumas situações. Ele fala um pouquinho, né, do banco traseiro também, importantíssimo, né, utilizar aí o cinto para evitar essa inércia, né, gente, essa tendência de movimento num acidente, numa parada brusca aí. E outra situação também, né, em carros, né, em veículos que a gente percebe, em outras situações também, né, é justamente quando esse veículo está fazendo uma curva. Né? Podem perceber quando o carro ele vai fazer uma curva, o que, que acontece? É como mostra aqui na ilustração, o carro aí, né, andando rápido, ele faz a curva, né, e percebemos que a pessoa ou as pessoas que estão ali dentro do carro, eles têm a tendência de serem projetados para o lado contrário do lado que o carro está fazendo a curva. Não é? Por que isso acontece? Qual é a explicação disso? O que isso tem a ver com a inércia, né, que estamos falando agora? Tá? A ideia é bem simples também. Né? Você, de repente, está ali no carro, você está numa estrada, por exemplo, né, em linha reta. E aí você vai ter que fazer uma rotatória, entrar numa curva ali, que é bem acentuada. Tá? Só que você, junto com esse carro, estava se movimentando em linha reta. De repente, o que acontece? O carro teve que fazer uma curva e você, por inércia, tem a tendência de continuar em linha reta. Então, quer dizer, o carro vai fazer a curva e você vai continuar em linha reta. Não é? Então, você tem uma situação ali que percebe ali na hora, né, esse movimento diferente ali do seu corpo, tendo essa tendência de continuar em linha reta. E o carro vai fazendo a curva. Obviamente, ele vai fazer essa curva ali. Tá? Então, é uma situação. Você tem a tendência de continuar em linha reta. Né? Uma outra situação aí semelhante a isso é da centrífuga, né? Que eu também sempre comento quando eu vou falar disso. Aquela máquina de lavar, como naquela fase de centrifugação, não é? Você percebe a mesma coisa. Né? A roupa, junto com a água, começam a se movimentar ali, ó, rapidamente no movimento circular. Só que aí percebe que a roupa ela vai secando aos poucos, a água vai saindo daquela roupa. Por quê? Qual que é a explicação? Inércia, né? A inércia aí vai explicar, ó, a roupa vai fazer um movimento ali circular, cada vez mais rápido, porque não tem como fazer outro movimento ali. Só que a água, por inércia, tende a continuar o seu movimento em linha reta. E ela continua em linha reta. Né? Você vê que na própria parede ali da máquina de lavar é toda furadinha justamente por isso. Para a água poder continuar o movimento em linha reta. Tá certo? Então, são situações que acontecem, né, gente, com a inércia, né, de vários objetos aí. E é só ficar atento nisso, nessa questão do equilíbrio de força. É importante também a gente comentar aqui, a inércia, é que quando se fala em equilíbrio, tá? Sempre bom lembrar, né, gente? Quando fala em equilíbrio de forças, a força resultante, né, a força resultante que atua neste objeto é igual a zero. Tá? Então, se está em repouso, a força resultante é igual a zero. Se está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante é igual a zero. Certo? Então, seriam aí as observações, né, para anotar aí a respeito da inércia. Ok? Agora vamos falar aqui da terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação.
Com certeza, aí, né, a das três leis, a mais conhecida, né, talvez aí a frase bastante comum que se usa, toda ação tem uma reação. Fato, né, de acordo com a terceira lei de Newton, né, só que a gente fala um pouquinho mais detalhado, né, toda força de ação existe uma reação contrária com mesma intensidade e com mesma direção. Ela vai ter sentido oposto, essa reação vai ter sentido oposto, mas sempre vai ter o quê? Mesma intensidade, a ação e reação, e mesma direção. Quer dizer, se a ação é aplicada na horizontal, a reação também é horizontal. Se a ação é vertical, a reação também vai ser vertical. Então, seria um par, né? Um par de forças ali que acontece simultaneamente. Então, nós vamos ver ali também algumas situações aí bastante comuns, né? Que explica a partir aí dessa lei de Newton. O primeiro desenho aqui, né? Na primeira ilustração, você já percebe que são duas pessoas numa pista, né? Aparentemente aí, ó, numa pista de patinação. Não é? E aí, de repente, as duas pessoas acabam uma empurrando a outra, né, para que comece o movimento ali de ambas as duas. Então, você vê aqui que essa pessoa, quando aplica uma força sobre a outra, o que, que acontece? Né? De acordo com a terceira lei de Newton, ao aplicar uma força de ação, imediatamente você recebe uma força de reação. Então, no momento em que essa pessoa, essa primeira pessoa aqui, ó, ela vai empurrar a outra, ela recebe imediatamente uma força de reação contrária. Tanto é que ela, se for numa pista de patinação, né, você percebe que ela vai para trás. Conforme ela empurra o amigo ali, né, ela acaba indo para trás também. Então, isso aí é uma prova, né, de que toda força de ação vai ter uma reação contrária. E aí é importante você identificar aí quem que aplicou essas forças, né? Então, se a gente chamar isso aqui a pessoa A e aqui a pessoa B, né? Então, A aplicou uma força sobre B, é a força de ação. Imediatamente, B vai aplicar uma força sobre A, que seria a força de reação. E aí essa pessoa, né, a primeira pessoa aqui, a A, ela vai acabar indo para trás. Tá? Um exemplo, nós vamos falar outros aqui, né, citar outros aqui também, que tem aí a mesma ideia, mas você já percebe aqui o que? Que além de ter mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, as duas forças, né, ação e reação, são sentidos opostos. Detalhe, né, importantíssimo aqui, ó, que a força de ação e reação, ó, são aplicadas em corpos diferentes. A ação aplicou em uma pessoa e a reação aplicou em outra. Tá, gente? Então, é outra característica aí também que a gente tem que observar aí nas leis de Newton. Tudo bem? Vamos mais algum exemplo aqui, ó. Esse desenho também é basicamente o mesmo, tá? Imaginando as duas pessoas, só que aqui ele já identifica como força que A aplica em B e força que B aplica em A. Imagina lá que são aquelas duas pessoas, aqueles dois patinadores. Então é isso, ó, isso que eu comentei agora. São forças que são aplicadas em corpos diferentes. A ação aplica em um corpo e a reação aplica em outro corpo. Tá? Então, elas têm mesma intensidade. Né? Se a ação, vamos supor, é de 20 newtons, a reação também vai ser de 20 newtons. Independente do tamanho aqui do objeto, da massa, enfim. A intensidade sempre vai ser a mesma. A direção, tá vendo uma linha pontilhada aqui, ó? A direção sempre é a mesma, horizontal, horizontal, as duas forças.
tá certo? E sempre o par de ação e reação, elas são aplicadas em sentidos opostos. Se a ação é para a direita, a reação vai ser para a esquerda. Tá? Então, nós temos aí mais uma situação aí de forças, né? Um par de forças de ação e reação. De acordo com a lei de Newton, as forças aparecem sempre aos pares, tá? Então, justifica pela terceira lei de Newton essa situação. Toda ação vai ter uma reação, então são sempre aos pares. Elas são interações entre corpos, e Newton chamou esse par de forças de ação e reação. Então, é uma situação que a gente tem que entender, né? É uma situação ali que nós vamos aí ver nos outros exemplos também. Eu vou comentar alguns aqui com vocês hoje, e que explica muita coisa, né, que acontece no dia a dia também, tá? A ação e reação, né, que acontece simultaneamente. Bom, aqui, gente, essa é uma frase aqui que eu achei interessante também mostrar para vocês, ó. As forças de ação e reação, isso é importante até anotar, né? É uma situação que eu vejo em vários exercícios, né, que eles trabalham muito essa ideia. A força de ação e reação ocorre em corpos distintos. Portanto, elas não se cancelam, ou seja, elas não se anulam. Tá? Então, se nós voltarmos lá para aquele primeiro desenho, né, se você vê lá, uma pessoa aplicou 20 newtons na outra, né, imediatamente ela recebeu 20 newtons, só que sentido contrário. 20 newtons para a direita, 20 newtons para a esquerda. Então, essas duas forças vão se cancelar, vão se anular? Não. Não por quê? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. 20 newtons no corpo A, 20 newtons no corpo B. Então, são corpos diferentes, né? Elas não se equilibram, elas não se anulam. O par de ação e reação não se equilibra, tá, gente? Então, é uma situação aí que a gente não pode, né, esquecer. É um detalhe importantíssimo e não podemos esquecer. Tá? E nós temos aqui, vamos lá, ó, seguindo mais um pouquinho, ó. O fato da ação-reação ter o mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito. Isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, né? Ou, pois a aceleração de cada corpo vai depender da sua massa. Isso aí, gente, né? O que acontece é assim, o efeito da ação e reação. Aqui ele já colocou até de uma forma aí que a gente podemos pensar, ó, o corpo A e o corpo B. Existe aqui, ó, um par de ação e reação, ó. O corpo A aplicou uma força sobre B. Ele chamou a força AB. Imediatamente, B aplica uma força sobre A. Ele chamou de força BA. E aí, de acordo com a terceira lei de Newton, né, mesma intensidade. Então, a 50 newtons essa força aqui, essa também vai ser 50 newtons. Tá? Segue aí seria a mesma teoria. Mas aqui ele está falando do seguinte, o efeito, né? O efeito que vai causar isso. Ele está dizendo que não vai ter o mesmo efeito. Tá? Se essa força, por exemplo, ó, AB, produzir, por exemplo, um movimento neste objeto B, ele vai ter aqui ele vai começar o movimento e vai ter uma aceleração lá de 2 metros por segundo ao quadrado. Não necessariamente a outra força que vai ser aplicada no corpo A vai dar a mesma aceleração. Por quê? Porque depende da massa. Né? Se esse objeto tiver uma massa bem maior, obviamente que a aceleração não vai ser a mesma, vai ser menor. Então, quer dizer, ou simplesmente ele nem se movimenta. De repente, a força aqui que é aplicada contra ele não é suficiente para tirar ele do lugar. Ao contrário do outro objeto, de repente ele vai se movimentar, mas a força que é aplicada no corpo A não vai tirar ele do lugar, dependendo ali da sua massa ali, dependendo do atrito que tiver,
São várias, né, são vários detalhes que não vai ver que vocês vão perceber que o efeito pode ser totalmente o contrário. É a mesma coisa uma colisão, né? Se a gente pensar numa colisão entre dois veículos, imaginar uma colisão de um carro e uma carreta, né? O que acontece geralmente num acidente que envolve um carro e uma carreta? O carro geralmente, né, acaba tendo uma deformação muito grande, estraga bastante ali o carro, né? Às vezes não dá nem para perceber ali que veículo seria aquele, tá? E o caminhão, né, você percebe que houve pouca avaria ali, né? Não teve muita deformação, mas a força aplicada nos dois, tanto no carro quanto no caminhão, foi a mesma, né? Porque toda ação vai ter uma reação com a mesma intensidade. Então, quer dizer, só que a força que foi aplicada no carro, né, aquela intensidade que foi aplicada no carro, foi suficiente para deformar, né, bastante ele. Já o caminhão, com a mesma força, a mesma intensidade, não teve ali muito efeito, né? Então, você vê que o par de forças aí, ó, né, pode ter efeitos e geralmente tem efeitos diferentes. Tá? Se você pega uma bola e essa bola, uma criança chuta ali e bate ali num vidro, né, numa janela ali por, né, acidente ali, o que acontece? Aquela bola vai aplicar uma força no vidro. Reagindo a isso, o vidro aplica uma força na bola, uma força contrária, né, de acordo com a terceira lei de Newton. Só que a força que a bola aplicou no vidro, de repente, é suficiente para quebrar aquele vidro. Não é? E a força que o vidro aplicou sobre a bola vai deformar um pouco ali, no momento ali deforma rapidamente aquela bola e faz ela voltar, né, no seu movimento contrário ali. Mas percebe ali que o efeito é totalmente diferente, né? Apesar das duas forças terem a mesma intensidade. Tá, gente? Então, são várias situações. Ó. Se um jogador de futebol chuta uma bola, tá? O que vai acontecer? O pé do jogador aplica uma força na bola. Imediatamente, a bola aplica uma força no pé do jogador, com a mesma intensidade. Tá? Mas não dá para perceber, né, a força que a bola vai aplicar no pé, mas tem a mesma intensidade. Talvez ali, o fato ali da bola se deformar ali, você não perceba muito ali, né, mas vai ter a mesma força sim, né? Se você tentar chutar uma bola de boliche, por exemplo, você vai perceber na hora, você vai sentir a reação ali imediatamente. Se você aplica pouca força ali nessa bola de boliche, a reação vai ser pequena. Se você chutar ela com mais intensidade, a reação vai ser com mais intensidade. Então você percebe ali, na hora, né, a reação que acontece dessa bola sobre o seu pé. Tá? Um último, né, uma outra situação aí também, né, que eu lembrei agora, quando um, um lutador, né, de boxe ou de uma luta marcial ali que usa luva, né, ele usa aquelas luvas para quê? Né? Qual que é a função da luva ali? É não machucar a mão dele. Sim, mas por que que não vai machucar? Se a gente pensar na terceira lei de Newton, ele vai aplicar uma força no seu adversário, né, com uma intensidade máxima que ele tiver ali para poder derrubar o adversário, mas aí, de acordo com a terceira lei de Newton, vai ter uma reação contrária na mão dele, né? Então, se ele aplica 200 newtons no seu adversário, o adversário vai aplicar 200 newtons na mão dele, imediatamente. Só que aí ele não vai perceber por quê. Ele está usando uma luva ali, né? Aquela luva vai amortecer essa reação contrária. Então, não deixa machucar a mão dele e ele, mesmo assim, vai aplicar a força no seu adversário. Então, são várias situações, né? Quando a pessoa, por exemplo, vai nadar,
também, né, bastante comum esse exemplo que tem nas apostilas, né, quando ela vai nadar, percebe o quê? Que a mão da pessoa, os pés da pessoa aplicam uma força na água para trás. Você pode perceber ali, você vai nadar, você aplica com a sua mão uma força para trás na água. E aí, reagindo a isso, o que acontece? A água aplica uma força sobre você para frente. Conforme você vai empurrando, né, vamos dizer assim, aplicando uma força na água para trás, a água aplica uma força sobre você para frente. É isso, tá, gente? Então, são vários exemplos, várias situações aí que envolvem, tá, a terceira lei de Newton, ok? Esse desenho aqui, nessa foto também é bastante legal, tá? Você vê aqui, você pode analisar de várias situações, mas ele já mostra aqui, ó, já com um vetor força, você vê que são duas forças sendo aplicadas aqui, não é? Uma força é aplicada no carrinho e outra força é aplicada no menino, o menino que está empurrando esse carrinho. Então, ele aplica uma força neste carrinho para poder movimentar o carrinho, tá? Imediatamente, o carrinho aplica uma força no menino para trás. A gente, aquela resistência, né? Aquela dificuldade, às vezes, para você empurrar ali um objeto, tá? Você percebe, às vezes, com facilidade, ou não. Tá? Mas aqui você vê que existe aí um par de forças sendo aplicado. Até para ele se movimentar, o menino aqui, para poder caminhar, tá? Pegando essa imagem, né? Aproveitando aí, ó, tá? O que faz esse menino dar um passo para frente, se a gente for pensar, tá? Para ele dar um passo na frente, que seja, o pé dele aplica uma força no chão para trás, não é? Você vai dar um passo, você vai correr, você aplica com o seu pé no chão para trás. Para quê? Para que o chão aplique uma força sobre você para frente. É um par de ação e reação? É. Existe aqui um par, ó, uma força aplicada no chão e uma força aplicada em você. É um par de ação e reação também que existe ali, ó. O fato dele caminhar, né, dele correr, existe aí também esse par de ação e reação, tá bom? E aqui nós temos aqui mais uma imagem, tá? Para a gente fechar aí a terceira lei de Newton, gente, ó. Lançamentos de foguetes, né? Uma imagem legal aqui, ó, uma imagem, né, que você também imagina que este foguete precise ali de uma força muito grande, né? Uma força de propulsão ali muito grande, para poder não só movimentar, mas chegar aí a velocidades suficientes para sair da atmosfera, né, o foguete ali. Então, aqui nós temos aí uma força extremamente grande, uma força que é aplicada para, para baixo, né? Podemos imaginar aqui, ó, desenhar um vetor aqui, ó, uma força para baixo, aonde está sendo aplicada? No próprio ar, né? Uma força que é aplicada no próprio ar ali, ó, para baixo, e reagindo a isso, o ar aplica uma força no foguete para cima. Então, existe ali, ó, uma troca também, um par de ação e reação. Uma força de ação para baixo, por conta desses propulsores aí, ó, e imediatamente uma força que é aplicada no foguete aqui, ó, no conjunto, no ônibus espacial, né, para cima. Então, é um par de forças, né, um par que é aplicado, uma intensidade muito grande aqui, né, obviamente, mas é aplicada também um par de ação e reação. Tá bom, gente? Então, hoje, né, basicamente, eram essas duas leis que eu queria estar falando com vocês, tá? São duas leis importantíssimas ali que fazem parte, né, dessa base aí das leis de Newton. E
E aí depois a gente vai comentar também nos exercícios, prestar bastante atenção, né, nas situações que ele propõe, questão, né, do equilíbrio de forças, né, quando fala assim, inércia, prestar bastante atenção na terceira lei de Newton, né, essa ideia que as forças, o par de ação e reação, elas nunca se anulam, né, porque são aplicadas em corpos diferentes. Tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado aí. E na próxima aula, nós falaremos aí da segunda lei de Newton, né, ou o princípio fundamental da dinâmica. Tá bom? Então, até a próxima. Até mais.